Um documento da nossa igreja, do Concílio Vaticano II, diz assim: todos os fiéis, em qualquer estado ou lugar que ocupam na igreja e na sociedade, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Ou seja, todos os fiéis do estado, no lugar que ocupam na igreja e na sociedade, são chamados à santidade. A vida cristã não pode ser concebida se não for como um caminho de santidade. Em todo estado e lugar que nós ocupamos, dentro da igreja e na sociedade. É um caminho de santidade. E a solenidade que nós estamos hoje a celebrar, justamente fala, claro, da realidade da comunhão dos santos que nós temos, mas é este chamado, é também um chamado, é também um apelo, é também reforçar este caminho que é também, deve ser também o nosso caminho. Sermos santos, sermos santas. E dentro deste caminho de santidade, que todos nós fiéis somos chamados, eu gostaria de destacar alguns pontos precisos dentro deste caminho, para que possamos então refletir e também cada vez mais reforçar em nós o nosso perseverar, o nosso compreender esse chamado e o nosso dar passos a cada dia dentro deste caminho de santidade. O primeiro, graça. Não podemos compreender a santidade fora daquilo que é a graça de Deus. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, primeiro capítulo da carta aos Efésios, no versículo 4, vai dizer: em Cristo Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante do seu olhar, no seu amor. A santidade é a vontade de Deus, é o desígnio de Deus para toda a humanidade antes da fundação do mundo, como São Paulo vai dizer nesta mesma carta. Ser santo, ser santa, é a graça de Deus para nós, desde o princípio. É a vontade de Deus para a nossa vida. Uma vida plena, uma vida realizada, uma vida feliz, uma vida em comunhão na sua graça, é a santidade. A santidade, então, nada mais é, antes de tudo, do que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus preparou em nossas vidas. E por isso, então, antes de tudo, nós celebramos a comunhão dos santos, ou seja, todos os benefícios, todos os méritos, como rezamos no início da missa, todos os méritos desses santos e santas, todos os méritos da graça, da santidade de Deus, nesses homens e mulheres, nós fazemos parte. E isso é graça. Primeiramente é graça. Então, nós temos já de antemão todos os meios, todos os merecimentos, através dos santos e santas, para fazer também o nosso caminho de santidade. A santidade, então, não é primeiramente uma vontade, um querer somente humano. É a vontade, é o querer de Deus para nós. E essa vontade, esse querer de Deus para nós, Ele também providenciou, Ele também criou os meios para que a gente então pudesse iniciar, para que a gente pudesse então trilhar este caminho de santidade e que nós resumimos graça. É a graça desses santos e santas que nós veneramos e que nós temos comunhão, fazemos parte. É a graça dos sacramentos que nos santificam. Tudo isso, meios para buscar de realizar a vontade e o querer de Deus para nós, sermos santos e santas. Então inicia e é graça. Depois, um segundo ponto, a oração. A oração é como a nossa resposta a esta graça.
A oração é como a nossa abertura, a nossa acolhida, a graça, à vontade de Deus. A oração nos ajuda, nos fortalece o nosso sim a querer esta vontade de Deus, que sejamos santos. A oração então vai nos auxiliar a cada dia a renovar em nosso coração, acolher, a querer essa graça de Deus em nossas vidas. A oração vai nos ajudar sempre então a ter uma vida diária com Deus e a deixar que Deus esteja sempre, em todo momento conosco. E se nós formos assim, fazer uma leitura, uma breve da história de todos os nossos santos e santas, nenhum não vai deixar de dizer e dar testemunho da necessidade, da importância de rezar para seguir este caminho de santidade. Porque é comunhão com Deus, é pedir, é se colocar diante da vontade dEle, é suplicar, é confiar na sua providência, é confiar na sua misericórdia, é buscar ter intimidade e comunhão com Ele em todos os momentos, bons, ruins, tristes, alegres, difíceis, fáceis, em todos os momentos, no trabalho, no nosso cotidiano, em todos os momentos buscar a vontade de Deus. A oração é que nos ajuda nisso. E se nós não rezamos, a fé não é alimentada, é claro, a vida cristã não vai adiante e, claro, muito menos conseguimos trilhar este caminho de santidade, de confiar, de entrar em comunhão com o Senhor. Então a oração é a nossa resposta, é a nossa abertura, é o nosso sim a querer e fazer a vontade de Deus, a querer esta graça, a querer buscar de viver essa graça em todos os momentos e todos os dias. Então não há santidade se nós não rezamos, se nós não buscamos na oração constante e diária esta comunhão e este querer a vontade de Deus, acolher a sua vontade em nossas vidas. Da oração partimos para a caridade. A caridade é a alma da santidade. São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 14, a caridade é o vínculo da perfeição. A santidade, então, é viver de maneira plena a caridade. É a caridade como amor a Deus e amor ao próximo é que dá então os meios, é que dá a forma para todos os meios de santificação. Se nós buscamos os meios de santificação sem amor, de nada serve. São Paulo não vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, ainda que eu dê esmola, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu tenha o dom da profecia, fale em línguas, se eu não tiver caridade, de nada serve. Então viver a santidade, buscar de ser santo e santa, é buscar então de viver este amor a Deus e amor ao próximo. É buscar então de fundamentar a nossa vida cada dia neste amor, na caridade. E mais uma vez, olhando todos os nossos santos e santas, em todos eles, nós vamos ver de maneira destacada o amor a Deus e amor ao próximo. Agindo com caridade, agindo com compaixão, agindo com solidariedade, agindo com fraternidade, agindo com generosidade, em todos eles nós vamos contemplar o amor. Porque, repito, não há como viver a santidade se não buscamos de viver a caridade de maneira plena. E a caridade, este amor a Deus e ao próximo, é possível de viver em todos os estados de vida. Em cada estado de vida, em cada vocação que o Senhor, que o Espírito Santo, melhor dizendo, suscita na igreja, suscita nas nossas vidas, somos chamados à perfeição da caridade. Um casal é chamado a crescer a cada dia, aperfeiçoar na caridade conjugal. Um sacerdote, um religioso é chamado a cada dia a aperfeiçoar na caridade cristã. O leigo, leiga, a igreja, a cada dia é chamado a aperfeiçoar-se na caridade. Então não há vocação, não há missão, não há ministério, não há serviço na igreja
que não peça para aperfeiçoar-se na caridade. E a caridade é tão importante para este caminho de santidade, porque é ela também que vai falar de Deus muito mais ao mundo do que qualquer outra coisa. Porque muitos dos nossos santos e santas não pregaram, muitos dos nossos santos e santas não escreveram livros, muitos dos nossos santos e santas não são doutores da igreja, mas falaram ao mundo, falaram às pessoas de diferentes línguas, de diferentes culturas, de diferentes condições. Por quê? Porque se colocaram a amar, testemunharam o amor, testemunharam a caridade. E nós não podemos esquecer isso hoje, até mesmo quando nós olhamos a cada canonização, cada Papa que vai canonizando os santos, tem também uma mensagem. E quando o nosso Papa Francisco, as últimas canonizações que ele fez, foram de homens e mulheres simples. E que a gente vai olhar a vida deles, o que é que tem de grandiosidade, vamos dizer assim? Homens e mulheres que viveram a caridade. Não podemos esquecer isso. Não podemos confundir a santidade com qualquer outra coisa sem a caridade. É ela que fala de Deus ao mundo. Porque Deus é amor, Deus é amor. Então falar de Deus ao mundo é testemunhando este amor. Por isso é a alma da santidade. Depois da caridade, a humildade. A humildade vai nos ensinar que a santidade não significa fazer coisas estranhas, coisas esquisitas, ou coisas extraordinárias, coisas fora do nosso alcance, fora da nossa capacidade ou da nossa medida. A humildade, dentro do caminho de santidade, nos ensina então a cumprir com fidelidade o dever nosso de cada dia. A santidade é justamente cumprir este dever de cada dia. É aí que está justamente o extraordinário da santidade. É aí que está então a ação da santidade. Eu cumpro com fidelidade o meu dever de cada dia. Eu sou marido, eu sou esposa. Viva com fidelidade o seu matrimônio. Aí está a santidade, o dever que está já aí. Não precisa inventar outra coisa, não precisa buscar outra coisa. A própria vocação já tem aquilo que você precisa fazer para ser um matrimônio santo. Eu sou sacerdote, eu sou religiosa. A vida sacerdotal já tem, cumprir com fidelidade, já tem aquilo que vai lhe fazer santificar. Eu sou no ministério tal na igreja, então cumpra com fidelidade o teu serviço, e aí já vai ter os meios de santificar. Eu trabalho em tais coisas, eu trabalho ali, eu trabalho não sei o que, eu tenho essa profissão, eu me formei nisso. Cumpra com profissionalismo, com fidelidade, com entrega à tua profissão, e aí o seu trabalho também será um meio de te santificar, e você também vai santificar com o seu trabalho. Eu estudo, eu sou estudante, cumpra com fidelidade o teu dever de estudante, com responsabilidade, com empenho, e aí o seu estudo também vai ser meio de santificação. Então não significa buscar coisas estranhas, mas ser fiel àquilo que já temos, aquilo que o Senhor já nos deu e já nos chamou. Porque às vezes também hoje nós muitas vezes temos que relembrar a santidade como um caminho de humildade, porque às vezes a santidade é divulgada como um show de vaidades. É como se fosse um show de esquisitices que eu devo fazer isso, eu devo usar aquilo, eu devo buscar. Não, faça com fidelidade o teu cotidiano, e aí está o meio de santidade. Não podemos esquecer que Jesus, junto com Maria e José, passaram 30 anos em Nazaré, uma vida oculta. Com 30 anos, Jesus manifestou a sua vida publicamente, mas 30 anos em Nazaré, e Nazaré se tornou uma escola do Evangelho. O silêncio, os evangelhos não falam nada do que aconteceu esses 30 anos, mas com certeza viveram fiéis àquilo que eles eram como família e santos. Esses 30 anos ali, não é que não fizeram nada de extraordinário, não fizeram nada assim que chamasse atenção, viveram o comum de cada dia, com fidelidade, com amor, com fé em Deus, santos, sagrada família. E às vezes a gente hoje pensa que santidade então
É algo assim que tem que, o dever de cada dia, o dever de cada dia. A humildade ainda neste caminho de santidade nos ensina que justamente é a nossa confiança e o nosso abandono nas obras de Deus em nossa vida do que a confiança em nossas próprias obras. A santidade não é uma exaltação das nossas obras, mas a santidade é um abandonar-se, é um confiar naquilo que Deus realiza em nós e através de nós. Olhando a nossa Mãe Maria Santíssima, quando canta o Magnífica, o Senhor fez em mim maravilhas. Então, tudo de bom que nós podemos fazer, as virtudes que nós nos empenhamos de conquistar e de viver, os dons, os carismas que nós temos, o Senhor fez em mim maravilhas. Ter a humildade de reconhecer que é Deus operando em mim, é a obra de Deus agindo em mim, e não uma exaltação das minhas obras ou das minhas virtudes, porque isso não é santidade. Por isso é preciso humildade. Depois da humildade, a cruz. Nenhum ideal é realizado, é conquistado sem sacrifícios. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dizer então que trilhar o caminho de santidade precisa sim de renúncias, precisa sim de empenho, precisa sim de esforço. Há momentos então que nós precisamos renunciar a nós mesmos, a mortificar aquilo que em nós não condiz com o chamado a uma vida de santidade. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, no caminho de santidade, vai nos interpelar a sair do nosso comodismo, a sair do nosso egoísmo, porque às vezes nós queremos transformar a vida cristã, a vida de santidade, em algo muito bonitinho, muito delicado e ali confortável, e algo que me agrada, algo que seja do meu gosto. Então aí a gente constrói como que a vida cristã, como que a vida de santidade, bom, está conforme o meu gosto, está conforme o que eu quero, está conforme aquilo que como eu quero, do jeito que eu quero. Não, a cruz contraria as nossas vontades, a cruz contraria os nossos gostos, para que a gente possa crescer, para que a gente possa renunciar ao nosso egoísmo e sair de nós mesmos. A cruz no caminho de santidade nos ensina então que é uma vida doada, é um serviço desinteressado, são renúncias por amor que vão marcando este caminho. Não é um caminho de mar de rosas, não é um caminho só de tranquilidade, é um caminho de lutas, é um caminho de suor, é um caminho de entrega. E mais uma vez olhando todos os nossos santos e santas, eu sei que às vezes nós já sabemos, mas às vezes a gente esquece que todos esses homens e mulheres que hoje veneramos, que estão na glória do céu, nos altares da igreja, não é que tiveram uma vida assim, tranquila, tiveram problemas, tiveram desafios, tiveram quedas, tiveram dúvidas, tiveram medo, sofreram angústia, sofreram perdas. É a cruz. Não há como trilhar este caminho se nós não abraçamos a cruz. E é ela que vai nos moldando, é ela que vai nos formando. Então, não tem uma vida de santidade tranquila, zen. Pelo contrário, os desafios de cada dia, os problemas que nós enfrentamos, e eles também enfrentaram e que nós enfrentamos, é a maneira como nós enfrentamos, é a maneira como nós nos colocamos diante das dificuldades, é que vai marcando, trilhando, fazendo este caminho de santidade. Então não é ter problema, não é ter luta, não é ter tentação, não é ter o pecado ali para lutar cada dia. Pelo contrário, é ter ele ali para lutar cada dia. É as tentações, é as provações, é as dúvidas que aparecem, é o medo, é enfrentar isso a cada dia. Por último, Jesus. As bem-aventuranças, o evangelho que nós ouvimos hoje, é um retrato, é uma descrição de Jesus. Ele é o bem-aventurado por excelência, porque Ele é o misericordioso, Ele é puro de coração, é o Filho de Deus, é o que realiza a justiça, é o que foi perseguido, maltratado, é o que consola, é o manso, é Ele, é Ele. Então, a bem-aventurança descreve o espírito e o agir de Jesus.
E o caminho para sermos santos e santas, qual é? Cristo. É desejar possuir o Espírito e o modo de agir de Jesus. Essa é a medida da santidade, a vida de Cristo. Nós temos várias espiritualidades, vários carismas na igreja, mas a medida sempre é a vida de Cristo. Se nós queremos medir como nós estamos neste caminho de santidade, é olhando para Cristo, como Ele age, como Ele agiu e como Ele age, como Ele pensa, como Ele sente. E aqui está o retrato, as bem-aventuranças. O caminho é esse. A santidade, então, é a medida de Cristo, é Cristo, a estatura de Cristo na medida que Ele vai alcançando em nossas vidas. À medida que nós permitimos, então, que Cristo cresça em nossas vidas, é a medida da santidade, é a fórmula da santidade. E em Cristo tudo está resumido ali: a graça, a oração, a caridade, o amor, a humildade. Tudo isso, a cruz, tudo está ali em Cristo. E por isso então nós não podemos deixar de olhar para Ele, para que então na nossa vida possa se atualizar cada mistério, cada palavra. Às vezes cada santo e santa não é uma repetição, mas é uma atualização de uma parte do mistério de Cristo na vida dele, na vida dele. É como São Paulo vai dizendo, falando para os matrimônios, os casais, qual é o mistério de Cristo que reflete na vida do casal? São Paulo vai dizer, o amor de Cristo com a igreja, reflete na vida do matrimônio. Um religioso, qual é? A sua entrega, a sua vida ofertada, e assim vai para cada um. É um mistério de Cristo que deve se atualizar em nossas vidas. É o caminho de santidade. Por fim, meus irmãos e irmãs, que a toda santa, que é Maria, possa nos auxiliar neste caminho de santidade. Porque Maria, depois de Jesus Cristo, ela é a prova concreta desta vontade de Deus, de sermos plenos, de sermos felizes, de ter uma perfeita caridade. Maria então é realmente, como Deus colocou, está aqui o meu desejo desde o início, para todo homem, toda mulher, para toda criatura humana, está aqui o meu desejo. Então recorremos a ela, olhemos a ela, para que possamos então a cada dia trilhar este caminho de bem-aventurança que é a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.